Para um país ser comunista, ele tem que passar pelo socialismo. Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para 2 membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como bom cavalheiro, damas primeiro. Por isso que meu primeiro grande abraço vai para Camila Graciano. Camila, grande abraço para ti. Finalmente o meu abraço vai para Wendel Bill. Ele é professor de física de Araripina, Pernambuco. Wendel, meu colega de vocação, grande abraço para ti. Agora indo ao nosso papo. Um papo que será quase uma aula de história e sociologia. Olha só, no último vídeo que eu fiz, eu afirmei que nunca se demonizou tanto a Rússia. Mas antes de entrar no ponto, precisamos esclarecer algumas coisas. Aqui no Brasil, por exemplo, o conceito de comunismo é usado sem nenhuma base teórica. Com certeza, na antiga Grécia, se alguém perguntasse ao filósofo Sócrates, você é comunista? Ele ia perguntar, o que é comunismo? Muitos usam a expressão comunismo de forma solta, sem nenhuma base. Mas por que isso acontece? Simplesmente por falta de conhecimento teórico e histórico. História da Rússia e da teoria comunista. E por que é bom saber um pouco disso? Simplesmente porque quando você chamar alguém de comunista, você vai estar sabendo exatamente o que é comunismo. Agora, é claro, em 10, 15 minutos de vídeo é quase impossível falar sobre um tema como esse. Mas normalmente professor orientador é assim. Ele aponta o caminho e cabe ao estudante pesquisar. Então a gente vai tomar uma colher de sopa da Revolução de 1917 lá na Rússia. Mas sozinho é difícil, então eu vou convidar Carlos Barros para me ajudar. Para quem não teve a oportunidade de assistir, vamos então reassistir um pequeno fragmento sobre esse tema que eu fiz em outro vídeo. Vamos lá? Ideologias políticas ainda despertam desconfianças entre os países. Os Estados Unidos e seus aliados ainda não confiam inteiramente na antiga União Soviética. Antiga e comunista. Devo ressaltar. Dizer que os Estados Unidos não confiam na antiga União Soviética é pouco. É pouco para tentar explicar toda a rede de poder que envolve os políticos americanos. O imperialismo sempre quer mais. E para quem duvida que existe um imperialismo americano, basta ver as suas posições. A presença militar e econômica dos Estados Unidos pelo mundo. Pergunta, como os Estados Unidos se tornou uma superpotência? Tenho uma opinião sobre isso, mas eu vou deixar para outro momento. Voltando, temos guerras espalhadas pelo mundo, mas uma terceira guerra mundial pode acontecer. A gente pode não querer acreditar, mas estão ocorrendo movimentos militares perigosos. E quem são os principais envolvidos nesse processo? A Rússia e os Estados Unidos. Mas, como coloquei no último vídeo, existem outros atores nessa história, como é o caso da China e da Coreia do Norte. Mas eu queria me concentrar muito mais nessa difícil relação, a relação entre Estados Unidos e a Rússia. Nos últimos vídeos eu tenho destacado a expressão ideologia política. Claro, a gente sabe que a Rússia não é mais comunista. E sobre esse aspecto é bom lembrar bem rapidamente um fragmento histórico. Até 1917, a Rússia era imperial, um sistema monárquico. O czar Nicolau II comandava o império com sua czarina. Mas o reinado de Nicolau II chegou ao fim através de uma revolução, a chamada Revolução Russa. Um partido chamado Partido Bolchevique comandou essa revolução. E esse partido tinha como ideologia o comunismo. Sendo assim, foi uma revolução política e econômica. Detalhe, durante a Revolução Russa, o imperador Nicolau II recebeu apoio de outros monarcas do Ocidente. Mas não teve jeito. Resultado, o imperador Nicolau II foi fuzilado com sua família e a Rússia virou comunista. Foi quando a Rússia passou a se chamar União Soviética. Esse sistema durou até o fim de 1980. Nessa época surgiu uma figura importante, o ex-presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Gorbachev fez uma reforma que fez com que a antiga União Soviética voltasse a ser Rússia. Uma Rússia capitalista. Vale sublinhar, esse ex-presidente está vivo e atuante na política russa, e até mesmo na política internacional. Esse importante político afirmou: se houver uma terceira guerra mundial, será a última. Para enfatizar, palavras de um dos políticos mais influentes da Rússia e do mundo. Minha opinião, o ex-presidente Gorbachev está certo. O ano era 1917. Faltava apenas um ano para acabar a Primeira Guerra Mundial. Mas naquele contexto histórico, a Rússia vivia uma crise econômica, crise social. O czar enfrentava inimigos na guerra lá fora. E dentro
do seu país, o povo estava revoltado com a fome e o desemprego. Mas parecia que o czar Nicolau II não estava nem aí. E esse foi o seu grande erro. Um partido político chamado bolchevique tinha como base teórica o comunismo escrito por Karl Marx. E com muita percepção, esse partido bolchevique percebeu a crise e tomou a frente da população. Daí em diante, panfletagem, discursos contra o czar, e a palavra de ordem era revolução. Uma palavra de ordem que foi se espalhando pela Rússia. Até os soldados russos que estavam no campo de batalha começaram a perceber e a abandonar e voltar para a Rússia. E quem era o líder desse partido bolchevique? Vladimir Lenin, um intelectual e militante. E aqui vale lembrar um detalhe. Além do partido bolchevique, que era contra Nicolau, havia outros partidos de cunho socialista que também não gostavam do imperador. No fim, depois de muitas greves e de um acordo de abandonar a guerra, o destino do czar e sua família estava selado. Mas a coisa também não foi tão fácil para o partido bolchevique. Houve uma guerra civil tentando colocar o imperador novamente no poder. Mas finalmente o partido de Lenin venceu. Se concretizou a primeira revolução socialista da história. Pergunta: qual o maior problema de uma teoria? Será que o maior problema é quem escreveu? Não. O problema são as interpretações que vêm depois. E foi o que aconteceu com os revolucionários de 1917. O partido bolchevique acreditava que podia aplicar a teoria marxista na Rússia. Foi então que eles resolveram mudar o nome do país. A Rússia agora seria União Soviética. O que mais assustava os industriais e empresários na teoria e na prática do governo soviético? A propriedade privada. Uma fábrica, por exemplo, tinha que ser do povo ou do Estado. E foi o que aconteceu. Muitas fábricas e indústrias foram confiscadas. A religião, por exemplo, era algo alienante segundo Stalin, e ele mandou derrubar muitas igrejas. E o tempo foi passando. A União Soviética virou uma superpotência. Inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, chegou a ser aliada dos Estados Unidos e da Inglaterra. Mas logo que a guerra acabou, esses três países se tornaram inimigos na hora. Era uma nova ordem internacional sendo implantada. E com o passar do tempo, outros países, inclusive pequenos países, foram adotando a política, a ideologia marxista. Todos eles se autodenominando de países comunistas. Mas cada um desses países interpretava a teoria de Marx de uma forma diferente. E isso foi causando sérios problemas. A União Soviética foi se distanciando deles. Vale lembrar, durante o governo de Stalin, muitos países do leste europeu foram invadidos pela União Soviética. Com isso, formaram um bloco comunista. Mas acontece que o tempo vai passando. Os homens vão mudando e as suas interpretações também. E foi o que aconteceu com a teoria marxista lá na União Soviética. Ao final dos anos 80, a União Soviética entrou em colapso. Sob a liderança do presidente Mikhail Gorbachev, a antiga União Soviética foi deixando de ser comunista. Voltou a ser Rússia e abriu suas portas para o mercado. Minha interpretação: nunca houve comunismo de fato. E eu já vi comentários de colegas dizendo: não, o comunismo existe, o Brasil é comunista, mas é porque não leram a teoria, não foram à fonte. A teoria do filósofo Karl Marx fala em estágios, ou melhor, fala em leis históricas. Mas eu vou tentar explicar em poucas e simples palavras. É como se a história fosse um processo. Primeiro vem o feudalismo, depois o capitalismo, depois o socialismo e finalmente o comunismo. A história humana passaria por esse processo. Ou seja, um país, pelas leis históricas, não poderia pular do feudalismo para o socialismo. Tinha que necessariamente ir para o capitalismo. Ou seja, para um país ser comunista, ele tem que passar pelo socialismo. Mas o que é socialismo? O socialismo seria uma espécie de processo de transição, como eu te falei antes, seguindo as leis históricas. Segundo a teoria, para haver socialismo tem que existir o Estado. Já no comunismo, não. O comunismo, que muitas pessoas chamam de utopia, seria um Estado, uma ordem socioeconômica sem a existência do Estado. Agora, é claro, uma pessoa pode se dizer comunista ou mesmo um partido se chamar comunista. Em nosso país, por exemplo, a ordem socioeconômica é capitalista e neoliberal. Sendo assim, como é que eu posso chamar alguém de comunista se comunismo nunca existiu? Agora, tem alguns argumentos
que eu não me conformo. Em pleno século XXI, há pessoas que dizem que a Rússia é comunista. E olha que isso é uma história recente. Não esqueça, quando você chamar alguém de comunista, lembre-se de perguntar a você mesmo: o que eu sou? Sou um capitalista? E se eu sou um capitalista, o que é capitalismo? Para nós, simples mortais, eu e você, essa espera é angustiante. É angustiante saber que as nossas vidas estão nas mãos de uns poucos imbecis. E o que cabe a nós? Esperar e ter esperança. E sempre será em nome da esperança que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.